Salve, salve, nação concurseira! Isso aí, ó, dica quentíssima para a sua prova, né? Por que dica quentíssima, professor? Porque é o seguinte, isso é uma grande tendência aí na banca IBFC. Então vamos lá? Vamos entrar em ação? Venha comigo. Em relação à parte de conjuntos, o que você precisa saber é definir um elemento. Isso aqui, ó, tem que estar, esse conceito, nessa definição de elemento, tem que estar muito forte aí em você. Professor, mas é simples. Por exemplo, olha só, se eu pegar aqui, né, por exemplo, o 2, ó, se eu pegar um 2 aqui, este 2, ele é um elemento, não é isso, professor? Se eu pegar aqui, ó, ele é o que? Elemento. Sim, de maneira o que? Isolada, ó. E se eu pegar esse 2 aqui, professor, e representar esse 2 entre chaves, ó, se tiver umas chaves aqui, ele já não é mais elemento, ele é um conjunto, não é isso? Estou errado com relação a isso, professor? Não, olha só, você não está errado. O que você tem que lembrar é o seguinte, ó, que quando a gente trabalha essa relação aqui, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está trabalhando isso aqui de forma isolada. Veja, ó, que a gente está trabalhando o conceito de forma isolada. Então, de forma isolada, sim, tranquilo, isso aqui está correto, porque a gente está pegando que um elemento, está definindo aí um elemento, pegando esse elemento, representando ele entre chaves, a gente passa a ter o quê? Né, o conjunto. Então, de forma isolada, ok, né, isso aqui está correto, certo? Mas você precisa o quê? Definir isso a partir de um conjunto, por exemplo, dado um conjunto. Então, já viu que de forma isolada, esse conceito ele está correto, ó. Isso aqui, esse conceito é um conceito correto. Então, a gente pode tranquilamente trabalhar, né, esse conceito de forma isolada. Sim, mas a partir do conjunto, né, como que a gente consegue definir um elemento? Ó, a primeira relação, a primeira situação, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, ó, entender o que é conjunto. O que está caracterizando aqui o conjunto são as chaves. Ok, beleza. Então, ó, para entender esse conceito de elemento aqui, ó, dentro de um conjunto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descaracterizar o conjunto. Professor, como é que eu vou descaracterizar o conjunto? Veja o seguinte, o que define o conjunto aqui? As chaves, professor. Então, pronto. Então, para você descaracterizar esse conjunto, o que você vai fazer? Você vai eliminar as chaves, ó. Se você elimina as chaves, veja, o que sobra aqui? O que sobra é o elemento, porque ele perdeu essa classificação, essa, né, definição de conjunto, uma vez, ó, que você fez o que você descaracterizou aqui. Então, perde essa definição de conjunto. Então, veja que este 1 aqui, ó, o que a gente passa a ter aqui agora? Que 1 é elemento. Este 1 é elemento do conjunto A. E este 2 também é o que? É elemento do conjunto A. Então, veja o seguinte, ó, a gente conseguiu descaracterizar aqui e formar o quê? Os elementos, certo? Mas veja o seguinte, ó, observe agora esse conjunto B. O que eu estou dizendo? Que esse 1 aqui é elemento de A. Então, eu estou dizendo que é elemento de A. E esse 2 é elemento também de A. E agora a gente está apresentando o que aqui? Um conjunto B. Então, ó, entendendo aqui agora, a partir desse conjunto B, professor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descaracterizar o conjunto, não é isso? Exatamente, ó. Então, a gente elimina a primeira chave e essa última chave. Então, ó, ao fazer isso, o que a gente está fazendo? A gente está descaracterizando o conjunto, ó. Sim, diante dessa circunstância, então veja, ó, o que sobra aqui, ó, este 2, ao descaracterizar, eliminar essa primeira e essa última chave, sobra esse 2, sobra também este outro 2 aqui, ó, e eles são diferentes, consegue observar? Então veja, o que está sobrando aqui, ó, veja que a gente tem um 2 que está sobrando,
Certo. E aqui a gente tem o quê? Um outro 2 que também está sobrando aqui. Ah, professor, mas são diferentes, não é isso? Exatamente, ó. Então, o que que a gente percebe aqui inicialmente? Que esse 2 que sobrou aqui, ele está o quê? Sem chaves. Esse 2 que sobrou aqui agora, ele está entre chaves. Mas tudo que sobra do conjunto é o que? Elemento. Então, esse 2 aqui, da forma que ele sobrou após a descaracterização, ele é um elemento. A mesma coisa, esse outro 2 entre chaves aqui, ele é o que? Ele é um elemento também. Então quer dizer que a classificação aqui depende, né, dessa sobra, né, professor? Exatamente, ó. Então esse 2 é elemento. Então a gente tem que esse 2 é elemento de B. E a gente tem que esse 2 aqui também é elemento de B. Professor, e se eu pegar esse 2 aqui, que eu achei aqui, colocar ele entre chaves, o que que vai acontecer com ele? Ele agora, ó, é o que? Conjunto, né? Isso, ó, passa a ser um conjunto. E se eu pegar esse elemento 2 que está entre chaves aqui e acrescentar uma outra, né? E colocar também isso aqui entre chaves, o que que passa a ser, ó, é conjunto. A partir do momento que eu pego qualquer elemento e represento entre chaves, então passa a ser o quê? Conjunto. Beleza. Né? E por que isso? Porque a gente pode estabelecer relações diferentes, ó. Relações diferentes como assim, professor? Olha só, também faz parte aqui dos nossos esquemas, né, em mapas mentais aí, é o seguinte. Quando a gente tem aqui, ó, a relação de elemento, né, quando a gente está trabalhando com essa relação de elemento, aí o que que a gente vai lembrar, ó, é de elemento, né, vai ser o que? O pertence ou não pertence. Então, a simbologia utilizada é pertence ou não pertence. Da mesma forma que quando a gente está trabalhando com conjunto, a gente lembra ser de conjunto. E ser de conjunto, a gente usa o que? Está contido ou não está contido. Essa é a relação. Então, como fica aqui nessa circunstância? 2 em relação a B, e a gente tem, ó, esse 2 aqui agora representado também em relação ao conjunto B. Da mesma forma que a gente tem, ó, o 2 que a gente obteve lá, esse 2 entre chaves, já é o 2 que está aqui, ó, em relação ao conjunto B. E esse outro 2 aqui que a gente acrescentou mais um par de chaves, né, também em relação ao conjunto B. E qual é a simbologia que a gente vai representar aqui? Veja que é de elemento. É de elemento é o que? Pertence. Então, esse 2 aqui pertence a B. Agora, ó, esse aqui já é conjunto. Ser de conjunto é ser o quê? De estar contido. Então, aqui já está contido em B. Já não pertence mais, está contido. Então, já há essa mudança, essa alteração na relação. Da mesma forma que, ó, esse 2 entre chaves é esse 2 aqui que a gente tirou do conjunto. Então, ele é elemento. Se ele é elemento, ele é o quê? Pertence a B. Agora já, quando eu peguei esse elemento e coloquei ele entre chaves, ele passa a ser conjunto. Ser de conjunto é ser de estar contido. Então veja, ó, por isso que a gente precisa entender, né, a gente precisa saber definir, né, claramente, né, a gente tem que ter esse conceito muito claro, ó, do que é um elemento, só que esse conceito de elemento, a partir de quê? De um conjunto, não é de forma isolada, ó. Esqueça, né, essa relação aqui de forma isolada. Nunca você pode analisar aqui, ó, de forma isolada. Se você analisar de forma isolada, você vai errar a questão. Certo. Mais outra dica aqui também a respeito de conjuntos é o seguinte, é quanto à repetição ou à falta de elementos. Então veja que eu estou falando de repetição ou falta de elementos. A IBFC costuma fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, dados dos conjuntos A e B, se a gente tem como união de A e B, veja o que que ocorre aqui, ó. Veja que esse 2 e esse 2 aqui, ó, o que que ocorre são repetidos. Esse 3 e esse 3 são repetidos. Mas, professor, não é união? 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3 e 4 aqui. Só que, veja que está o que, ó? Tem elementos repetidos. Isso torna o quê?
errada, a resposta errada. Então, há existência de elementos, né, repetidos, então isso faz o quê? Né, torna a questão errada, a resposta errada. E qual a resposta certa, então, professor? Seria sem a repetição. Né? 1, 2, 3 e 4. Ok? A mesma coisa acontece com a falta de elementos. Por exemplo, a interseção entre A e B, 2. Aí o que você vai? Você fala e olha, ó, o elemento 2 está em A, o elemento 2 está em B. É a interseção, certo. Mas não é só isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar os conjuntos e analisar a resposta. Quando eu observo os conjuntos, o que a gente percebe aqui? Ó, tem também um elemento 3, né, que esse elemento 3 aqui faz parte da interseção. Então, na verdade, é o seguinte, ó, aqui está errado por quê? Porque falta elemento. Então, está faltando, ó. Então, falta elemento. Se falta elemento, então a resposta está errada. Ok? Qual é a resposta correta? A resposta correta é o quê? De interseção 2 e 3. Ok? Beleza? Veja, é isso aí, show de bola. Então, ó, gostou das nossas dicas? Então deixe seu like aí, né? Faça também o seu comentário. Sim, quer mais materiais, quer mais dicas? Consulte o link aí na descrição do vídeo, ok? Bons estudos!